Gravando. Então, vou ler de novo, Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, nos devocionais, vocês podem vocês podem orar dessa forma. Senhor, me ensina a viver de acordo com a tua palavra, para que a minha conduta, para que tudo que eu faça seja puro e agrade o Senhor. E essa pode ser a oração diária de vocês, e aí vocês vão declarando isso ao ponto que isso vai ficar fixo na cabeça e vocês não vão mais esquecer, entendeu? Lembrem os seus colegas de entrarem e valendo. Eu tô anotando o nome de vocês, depois eu vou confirmar, porque às vezes se eu esqueci de alguém, vocês me lembram, tá? Vamos orar para a gente começar? Deixa eu só responder aqui, que a gente começou. Peraí. Pronto. Já respondi. Se você puder abaixar sua cabeça. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estar juntos e de falar daquilo que a gente ama, que é a tua palavra. Que o Senhor nos ensine a viver de acordo com a tua palavra, para que o nosso coração permaneça limpo, puro, agrade o Senhor. Que o Senhor nos ensine a entender tudo que nós vamos falar, que o Senhor esteja conosco, abençoe os meus irmãos e aqueles que ainda não conseguiram entrar, que o Senhor nos ajude, Pai, a lembrar desse compromisso e traga o Senhor também para conhecer mais do Senhor através da leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? É o tio Estevão aí, da Viseira. Olá. Amém. Vocês estão conseguindo acompanhar a leitura? Nós estamos agora essa semana a gente já vai ler do capítulo 22, né? 22 até o 28. Então, até semana passada, a gente leu, até ontem, né? A gente leu o capítulo 21. Eu vou passar com vocês. Eu não ia passar o vídeo, porque eu acho que dá para vocês verem vídeo depois e eu só ia explicar. Mas eu acho que o vídeo está mais sucinto e talvez seja até um pouco mais rápido. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo de Gênesis que tá falando lá, só para a gente se lembrar de tudo que a gente leu. Então, como a gente já leu, tá fresco na memória, essa explicação vai nos ajudar a entender. E aí a gente vai ver primeiro o vídeo até o capítulo 16 e depois do 17 ao 20. Agora, que são elas? Vamos lá. Eu preciso compartilhar minha tela. Só um minuto. Agora eu preciso compartilhar com som. Será que eu estou conseguindo compartilhar com som? Eu vou dar um play e vocês me falam se vocês estão ouvindo, ok? Eita. Não é isso. Não tá, Não dá Tati. pra Não tá. ouvir. Não tá ouvindo? Então deixa eu Não. ver como que eu compartilho com som. Pera. Eu Espera acho que que eu vou ajudar aí. Compartilhações avançadas. eu acho que alguma coisa assim mesmo. Na hora de, quando você aperta em compartilhar, é um compartilhamento diferente. Eu acho que esse é avançado. Vários participantes podem compartilhar. Apenas o anfitrião, todos os Olha você aqui! Deixa eu ver aqui. Interrompe e compartilha de novo. Gente, toda vez, né, a gente apanha te falar. Isso é um problema aqui entre nós e a Aqui, tela. compartilhação. Então fecha isso Somente aqui. o participante. Vamos anfitrião. Pode fechar. A Bíblia de capa a capa. Hoje veremos Gênesis do Oi. capítulo 14 Tamo ouvindo, até né? o 16. Então, bora. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ainda não se inscreveu por aqui, clica aí no botãozinho vermelho e não perca mais nenhum estudo bíblico, beleza? Beleza. Não deixe de compartilhar com alguém e de me seguir lá no Instagram,
@desenhando.a.biblia. Bom vídeo! No episódio anterior, vimos que Abraão e seu sobrinho Ló seguiram caminhos diferentes, e Ló escolheu uma terra muito boa e próspera. No capítulo 14, vemos uma batalha acontecendo. Na época de Abrão, cada cidade tinha seu rei, e era muito comum esse tipo de rivalidade. Uma cidade conquistada pagava impostos ao rei vitorioso. 5 reis que pagavam impostos para o rei Elão se uniram e se rebelaram. Então o rei teve que agir e reconquistar todas as cidades. Ao derrotar Sodoma, que fazia parte dessas 5 cidades, foram capturados Ló, sua família e os seus pertences. Enquanto estava cativo, provavelmente Ló passou por torturas e escravidão. Quando Abrão soube disso, juntou 318 homens e desafiou o exército de Quedorlaome, e com muita coragem os atacou, salvando assim, com a ajuda de Deus, Ló, sua família e tudo que pertencia a ele. Isso nos mostra como Abrão confiava em Deus e como ele estava preparado. Devemos estar preparados a todo momento. Nunca sabemos quando o inimigo da nossa alma irá atacar. Nos versículos seguintes, vemos a primeira menção de um sacerdote de Deus, Melquisedeque. Esse homem lembrou a Abrão que a sua vitória foi obra de Deus. O sacerdote lhe diz que o Deus Altíssimo havia entregado os inimigos nas mãos de Abrão. E então, encontramos o primeiro registro de dízimo na Bíblia. Abrão reconheceu que a vitória veio da parte do Senhor e deu ao sacerdote o dízimo do saque que ele conquistou dos reis mesopotâmicos em sua batalha. O dízimo de Abraão, ainda Abrão, antecipa o dízimo de Israel a Deus. Em seguida, o rei de Sodoma pediu para Abrão entregar os cativos e, como pagamento por seus esforços militares, lhe daria os bens recapturados, um termo que pode referir-se a animais e objetos. E é claro que Abraão recusou, pois não queria que o rei diminuísse a glória de Deus, tendo crédito para si pela prosperidade dele. No capítulo 15, lemos o diálogo de Abrão com Deus. Nessa conversa, Deus promete a Abrão descendentes tão numerosos como as estrelas do céu ou como os grãos de areia na praia. Ou seja, numerosos demais para serem contados. Deus lhe prometeu um número de descendentes inimaginável. As bênçãos de Deus vão além do nosso entendimento. Aleluia! Então Abrão pede uma confirmação de Deus e o Senhor faz um pacto com ele. A fumaça representava a santidade de Deus, seu zelo por justiça e seu julgamento para todas as nações. E o fogo representava o poder de Deus. Ao passar por entre as carcaças divididas, o Senhor estava solenemente obrigando-se a cumprir seus termos do pacto. 10 anos depois da primeira vez que Deus havia dado a promessa a Abraão de que ele seria pai, Sarai, sua esposa, já com 75 anos, que é uma idade bastante avançada para se ter filhos, lhe entrega Agar, uma serva egípcia, para que ela lhe dê filhos em seu lugar, pois as crianças nascidas de uma serva eram consideradas filhos da esposa. Aqui no canal tem um vídeo sobre esterilidade na Bíblia, e lá eu explico que esse ato de Sarai, apesar de incrédulo, era comum e legal naquela época. E também tem um vídeo sobre a vida de Sara, confere lá depois. Abrão, ao aceitar a proposta da esposa, agiu de acordo com o costume da época. Porém, sua atitude demonstrou falta de fé no cumprimento da promessa de Deus. Exato, o pai da fé também fraquejou. O resultado disso foi que Agar engravidou. Sarai acabou se irritando com Abrão e descontou a sua raiva em Agar. Seu tratamento foi tão duro que fez a mulher fugir para o deserto. Saiba que a raiva pode ser perigosa, principalmente quando provém dos nossos próprios erros. No deserto, o anjo encontrou Agar e pede para que ela volte para a casa de Sarai e lhe avisa que ela dará à luz a um menino e que o nome da criança deverá ser Ismael. Lembre-se que fugir dos problemas raramente trará solução. O certo é enfrentá-los, corrigir nossas atitudes e agir de forma correta. Não se esqueça de ler esses capítulos para ter mais detalhes das histórias. Aqui são apenas pinceladas para te ajudar no entendimento.
Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, Nós lemos o capítulo até o capítulo 16. Agora a gente vai Não preciso dizer mais nada, gente. Ficou perfeito no meu corpo. E o short, o mais importante, ele é um short. no episódio de hoje da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa, vamos estudar Gênesis do capítulo 17 ao 19. Não sai daí, hein? Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia. Quer realmente aprender mais da Bíblia, não é? Aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhum estudo, beleza? E me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! O episódio anterior termina com Agar, a serva de Sarai, recebendo a visita do anjo do Senhor no deserto, após ter fugido de sua serva, e o anjo a manda de volta. Ela então dá à luz a Ismael. O capítulo 17 acontece 13 anos após o nascimento de Ismael. Abraão, agora com 99 anos, recebe a visita do Senhor que lhe diz para andar segundo a sua vontade e ser íntegro. E a verdade é que Deus tem a mesma mensagem para nós ainda hoje. Precisamos obedecer ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Então vemos Deus repetindo seu pacto com Abraão. E qual a razão disso? Em 2 outras ocasiões ele tinha citado esse acordo, lá em Gênesis 12 e depois em Gênesis 15. Mas agora, Deus estava dando foco ao pacto e preparando o cumprimento. Aqui o Senhor revela 8 aspectos diferentes da promessa. E além disso, muda o nome de Abrão para Abraão, como ficou mais conhecido, e significa pai de multidões. Dessa vez, Deus colocou uma exigência final associada ao pacto com Abraão e a sua semente, a circuncisão, que é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino, feita normalmente com uma faca ou pedra bem afiada. Deveria ser realizada nos bebês com 8 dias de vida. Essa entrega simbolizava a disposição de sujeitar-se por completo a Deus e todas as suas ordens, e também como sinal de pertencer ao povo com quem Deus fez um acordo, separando-se assim dos povos pagãos. Nesse tempo, essa prática era essencial para desenvolver a pura adoração ao Senhor. Essa lei foi cumprida até mesmo por Jesus, mas após a sua morte e ressurreição, esse sinal foi substituído pelo batismo nas águas, por aqueles que creem no Senhor. Ainda nesse capítulo, Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Essa princesa recebeu o privilégio de gerar nações e reis. Abraão até questiona Deus. É incrível como o homem considerado justo devido à sua fé teve dificuldade para acreditar na promessa de Deus. Mesmo assim, ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. Lembre-se que pessoas com grande fé também podem passar por momentos de dúvidas, mas nunca devem deixar de obedecer à palavra de Deus. Assim que o Senhor subiu, Abraão circuncidou a si mesmo, seu filho Ismael e todos os homens de sua casa. Aproximadamente 3 meses depois, o Senhor aparece novamente a Abraão pela 3ª vez em sua vida. O Senhor leva consigo 2 anjos. Por isso, Abraão vê 3 homens, e logo Abraão quer recebê-los da melhor forma possível. O Senhor lhe diz mais uma vez que Sara dará à luz em breve, e ao ouvir isso, Sara ri e pensa como ela poderia dar à luz a um filho com idade tão avançada. Então o Senhor diz: haverá coisa alguma difícil para o Senhor? A resposta é óbvia: claro que não. Aleluia! Crie o hábito de fazer para você mesmo essa pergunta quando estiver passando por momentos difíceis. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Sara mentiu, pois teve medo. Aqui no canal tem um vídeo sobre a mentira. Confere lá depois. Depois disso, Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão então pede por misericórdia por causa de seu sobrinho Ló. Será que ele conseguiu mudar Deus de ideia? Na verdade, não. A verdade é que Deus fez Abraão mudar de ideia. Até porque Deus realmente destruiu a cidade, porém poupou Ló e a sua família. O Senhor ainda concedeu uma última chance de arrependimento para aquelas pessoas. E hoje Ele continua dando oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele. Então, no capítulo 19, os 2 anjos que apareceram a Abraão com o Senhor foram a Sodoma, e assim como seu tio, Ló também exerceu o papel de um excelente anfitrião, ainda que de forma inferior à de Abraão.
E então acontece algo bastante complicado. Os habitantes daquela cidade queriam fazer perversidades com os convidados de Ló. E os antigos costumes asiáticos de hospitalidade tornavam Ló responsável, a todo custo, pela segurança de seus visitantes enquanto estavam sob a sombra de seu telhado. Sendo assim, ele arriscou a sua vida ao enfrentar aquela multidão em sua porta. Tendo fracassado em seu primeiro apelo, Ló colocou a vida de sua família em risco, oferecendo as suas filhas para aqueles homens. Mas provavelmente Ló planejava de alguma maneira salvar tanto as suas filhas como os anjos que estavam ali. Mas isso piorou a situação a ponto de seus visitantes abrirem a porta e puxarem Ló para dentro. Então feriram de cegueira aqueles homens maus que não puderam encontrar mais a porta. Os anjos ordenaram para Ló e sua família sair da cidade, pois ela seria destruída. Eles aparentemente também não acreditaram nas advertências dos anjos, pois na manhã seguinte eles ainda estavam na cidade. Com certeza seria difícil abandonar sua riqueza, posição de honra e conforto em Sodoma. Muitas vezes nossa hesitação em obedecer a Deus tem a ver com as falsas atrações de prazeres momentâneos que nos são oferecidos. A família apenas foi salva pela misericórdia do Senhor, pois os anjos tiveram que pegá-los pelas mãos e os tirarem do local, e os ordenou a fugirem e não olharem para trás. Infelizmente, a mulher de Ló desobedeceu. Olhou para trás, apegada ao passado. Ela não estava preparada para abandonar tudo aquilo. Será que você tem olhado para trás, desejando o pecado que em algum momento renunciou a conhecer Jesus? Mas atenção, não será possível crescer espiritualmente enquanto você estiver carregando partes do seu passado pecaminoso. A consequência para a mulher de Ló foi ter virado uma estátua de sal. Quando Ló e suas filhas chegaram seguros em Zoar, o Senhor enviou enxofre e fogo na cidade para a condenação total da maldade. Em toda essa história de Sodoma e Gomorra, vemos dois aspectos do caráter de Deus. Sua grande paciência e misericórdia, mas vemos também a sua justiça. Na sequência, vemos duas mulheres comprometidas em preservar sua família. Guiadas pelo desespero por temerem que nunca se casariam e, consequentemente, nunca teriam filhos, as levaram a cometer um grande pecado de incesto com o próprio pai. Quando nós desejamos algo desesperadamente, ficamos predispostos a pecar. Talvez a consequência desse ato praticado pelas filhas de Ló foi que seus filhos, Moabe e Amon, tornaram-se inimigos de Israel, o povo de Deus. Nunca se esqueça que tudo o que fazemos tem consequências, tanto espirituais quanto físicas. Portanto, pense muito bem antes de tomar suas decisões, pois as nossas emoções são passageiras, porém as nossas decisões muitas vezes são eternas, e as suas consequências também. Não deixe de ler os capítulos citados para mais detalhes dessa história. Deus abençoe a sua vida. Todo mundo aí? Sim. Deu para relembrar tudo que nós lemos nas últimas semanas, na última semana? Sim. Pera, e até o capítulo 21. Mas a gente ainda vai falar. Essa era só para lembrar só até Sodoma e Gomorra. A gente terminou de ler o 21 ontem. E aí, que triste o final de Ló, infelizmente. Mas é isso. E os filhos, né, os netos deles são os Moabitas e os Amonitas que se tornaram inimigos de Israel futuramente, né? E aí Israel está sempre em luta contra os Moabitas e os Amonitas. E aí no capítulo 21, Abraão e Gerar é uma história de que ele chega em um lugar, tem o rei Abimeleque, ele fala que Sara é irmã dele, ele mente com medo, né? E o que a gente vê aqui de novo? A gente vê o pai da fé, um homem escolhido por Deus errando novamente, né? Pecando novamente, porque ele teve medo, ele falou que Sara era sua irmã, e consequentemente Abimeleque ele ia ser punido por conta dessa mentira de Abraão. E aí eu queria lembrar que às vezes o nosso pecado, ele não interfere só naquilo que a gente faz, mas ele envolve, ele pode alcançar outras pessoas. Então, se Deus não tivesse tido de misericórdia de Abimeleque para que ele contasse para ele que era uma mentira, e ele tivesse ficado com Sara, ele teria sido punido. E o pecado, e de forma, né, sem saber, na verdade, porque ele não sabia, ele foi enganado.
Então, às vezes, as coisas que nós fazemos, os nossos erros, eles alcançam outras pessoas, né? É uma consequência, e às vezes as pessoas perto de nós, ao nosso redor, são punidas por conta disso. Mas aí, depois, Abraão se arrepende, ele fala a verdade, e a gente vai lá para o capítulo 21. E o que acontece no capítulo 21? Débora Fernanda, olá! O que acontece no capítulo 21, gente? Tudo bom? Tá no mudo, Manu, se você estiver falando. Alguém quer falar o que acontece no capítulo 21? Quem que nasce? O filho da promessa? Isaac. Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara e concedeu que ela engravidasse e tivesse um filho, e o filho seria Isaac. Ela estava com 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Incrível, né? Milagre, na verdade. E aí, Abraão. Oi, o que você ia falar, Manu? Isso serve de base, porque tem muitas mulheres que, tipo, depois de uma certa idade não querem engravidar por medo de, ah, você é mãe velha, não vou curtir e tal. Aí, Sara teve o primeiro filho dela com 100 anos. Mas isso aqui foi um caso à parte, mano. Hoje isso não é. Mas não é impossível. Não, isso não é nem não, mas não é nem saudável, né? É porque que Deus tinha uma promessa e tinha um propósito. Mas de fato, sempre é tempo. Se Deus tem uma palavra, porque a palavra, na verdade, se Deus tem, não, né? A palavra de Deus não é crescer e multiplicar. Então, é isso aí, gente. O povo é a terra. Mas esperem o tempo de vocês, tudo tem um tempo. Mas no caso de Sara, sendo já velha, né? E Abraão também foi um milagre. E aí, nesse mesmo período, Abraão, Sara começa a ficar com ciúmes de Agar, que é a sua serva, quem deu à luz Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. E aí ela força a barra e Abraão, sem contra a vontade dele, coloca Agar com o filho para fora, dá para ele lá um pãozinho, uma água, vai embora. E aí, no meio do caminho, um anjo aparece para Agar, fala para ela que, na verdade, ela é aqui que ela foge? Não, Abraão expulsa. E aí, um anjo aparece para Agar, fala que vai cuidar dela e tem toda a promessa. Vocês leram isso até ontem, né? E aí, Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte, porque ela estava para morrer com o menino. Aí Deus faz outro milagre, abre os olhos de Agar, ela vê uma fonte e arruma água para ela e para o bebê nascer. E aqui Deus fala que ele estava com o menino, em momento algum ele ficou sozinho. E termina falando do acordo entre Abraão e Abimeleque, sobre aqui relacionado à terra, e morou Abraão, termina dizendo que Abraão morou na terra dos filisteus por um longo tempo, e os filisteus são depois, né, os inimigos de Israel. Quem lembra quem é dos filisteus? Vou cantar a musiquinha. Tia Fernanda, canta a musiquinha. Qual? O gigante filisteu. Você lembra dessa? Grandão, sim. Grandão. Mas não era nem isso que eu ia falar. É porque Era só pra você cantar a música do gigante filisteu. Era só para lembrar que o Golias, gigante Golias, que lutou contra Davi, que ameaçou o povo de Israel, era lá Era do um gigante filisteu. piquitico. Tati, vocês estão no capítulo 21, né? Uhum. Terminando Sem- 21. Pega aí sua Bíblia, ô bonitos. A partir ali do versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Versículo 17. Presta atenção, pega um lápis, uma caneta, um marcador de texto e foca nesse versículo 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar?
Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E aqui na minha Bíblia eu destaquei, gente, que Deus ele se importa muito com aquilo que a gente coloca diante dele, sabe? Tipo, Ismael, ele sabia que ele não era o filho da promessa, ele sabia que ele era o filho da escrava, ele sabia que ele era o desprezado, entre muitas aspas, porque ele nunca seria o filho legítimo. Mas Deus, ele tinha um propósito e um plano com Ismael também. Então, quando ele chora, Deus, lá do céu, se comove com a oração daquela criança. Ele deveria ter aqui o quê? 13, 11 anos no máximo. Ele era uma criança da idade de vocês. Então, assim, que isso encoraje o seu coração, assim como encorajou o meu também. Quando eu tinha a idade de vocês, eu parei para poder prestar atenção. Cara, Deus realmente ouve as minhas orações. Ele realmente se importa com os lugares onde doem e que às vezes eu compartilho com os adultos perto de mim e eles não demonstram a mesma preocupação, mas o Senhor, ele se importa. E no tempo certo, ele envia a resposta para aquilo que antes era pura dor e sofrimento. Nesse caso aqui foi físico, foi visível. O Senhor enviou provisão para Agar e para Ismael. E na nossa vida também é assim. Só que muitas vezes a gente tem que aprender a identificar a forma como o Senhor se revela. Desculpa, viu, Tati, mas é porque eu não podia passar sem destacar Tá que tudo certo, esses minha irmã. versículos Você mexem pode, assim com o meu pode coraçãozinho. compartilhar. É isso mesmo. E aí, nós Tia Fê, encerramos aqui. Oi? posso fazer um comentário sobre o que a tia Fernanda falou? Sim? E ela tinha falado, né, que Deus ouviu o choro nesse pedaço que fala que Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Tipo, é um exemplo que a gente não pode desacreditar nunca de Deus, que Deus está sempre com a gente. Porque ele sempre vai, quando a gente chamar ele, tiver a fim de ter ele conosco, ele vai sempre ouvir o nosso clamor e vai sempre estar com a gente. Uhum, isso mesmo. Gente, agora o capítulo 22 nós vamos ler hoje. E o capítulo 22 fala da obediência de Abraão. Embora ele tenha vacilado algumas vezes, né? Porque em alguns erros que ele cometeu era uma falta de fé. Então, por exemplo, quando ele teve Ismael, faltou o que nele? Faltou fé. Porque se Deus tinha falado que daria um filho para ele de Sara, ele tentou burlar o caminho, mas mesmo assim Deus foi fiel com ele, porque Deus é fiel à promessa dele. Deus é fiel à palavra dele, independente da gente. Então, Deus cumpriu o que ele falou que ele faria. E isso nos mostra também que a gente vai errar, mas que Deus continua nos amando, que Deus vai continuar cumprindo o propósito dele, porque diz respeito a ele, a história é sobre ele, não sobre nós, né? Vamos ler então o capítulo 22. O capítulo 22 está falando de um grande desafio que Abraão passou. Aí eu vou ler os primeiros versículos e vocês continuam, tá bom? Deus prova a Abraão, capítulo 22, verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Verso 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, areou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso.
ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho, Isaac, Isaac. E o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas um anjo do Senhor o chamou dos céus. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. 12. Não toque no rapaz. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu seus olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Verso 15. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como estrelas no céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. 18. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Usso, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quéside, e Azo, e Pildas, e Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reomá, ela lhe deu também a Teubá, Jean, Taaz e Macá. Encerrando aqui o capítulo 22. Gente, nós temos 2 minutos. Se cair eu não conseguir terminar, vocês entrem no mesmo link, tá? Aqui ele tá falando de um sacrifício, né? Quem que vocês lembram quando vocês leem isso aqui? De que sacrifício que vocês lembram? Porque aqui é um pai que pegou o seu único filho para sacrificar, né, por amor e por obediência a Deus. Jesus, Exatamente. que Deus Isso aqui. sacrificou seu filho unigênito. Lá em João 3,16 fala. Isso. Oi, quem ia falar? Não, eu só concordei. É isso mesmo, Jesus. Aqui faz referência para a gente de Jesus, porque Deus entregou seu único filho. Ele não mediu esforços, não teve ninguém que intervir. Esse cordeiro, né, que Deus proveu aqui no lugar de Isaac, Deus entregou para Abraão. Ele é depois o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, o cordeiro de Deus, Jesus. Então isso aqui nos lembra, né, do que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele morreu como um cordeiro limpo, santo, né, puro, sem nenhum defeito, para que nós tivéssemos vida no Senhor. Amém. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu falar uma coisa, vocês vão continuar, eu vou passar 2 versículos, além desse capítulo, eu mandei um vídeo no grupo, que é um resuminho até o capítulo 23, leiam ouçam que vai ajudar vocês. E além disso, memorizem essa semana Salmo 119, o versículo 9 e o versículo 10. Memorizem, convidem pessoas, amigos para participar, tá bom? Eu acho que deu para a gente
falar o principal. Então, eu não vou voltar, só vou orar para a gente encerrar. Não vou fechar o olho, porque senão desliga e eu fico orando até amanhã, porque ninguém vai me interromper. Querido Deus, muito obrigada por tudo que nós aprendemos essa noite. Que o Senhor, que essa palavra possa crescer, possa encontrar um terreno fértil no nosso coração. Que a gente nunca esqueça do sacrifício que o Senhor fez por nós. E de como, mesmo sendo pecadores, como Abraão foi, o Senhor nos ama e o Senhor cumpre a tua palavra, e o Senhor tem propósito para a nossa vida e o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos ajude a crescer, Pai, na